a gente começa a acompanhar o basquete aí, a gente ouve na TV, ou ouve em podcasts, ou até quando a gente está assistindo aí o basquete em si, a NBA, a gente escuta muito essas posições, né? Ah, o jogador tal tá na posição 1, o outro ali é ala pivô, o outro ali é small forward. A gente pensa, meu, o que são esses nomes, esses números? O que significa isso? O que quer dizer essas coisas? Então vem comigo aqui nesse episódio que a gente vai explicar quais são as posições dos jogadores na quadra de basquete. E já vamos aqui começar falando, eu vou falar primeiro o nome das posições e a gente vai explicar elas. E primeiro, na hora que eu estiver falando o nome, eu vou falar todos os nomes que essa posição é conhecido. E vamos começar falando primeiro da posição de armador. Ela também é chamada de posição número 1 e na NBA em inglês a gente chama de point guard ou PG. PG não é praia grande. PG vem dali da NBA do inglês, que é point guard. E o armador é o jogador ou jogadora que pega a bola ali no fundo da quadra, leva a bola até a quadra de ataque e ele que organiza a quadra. O armador é um jogador muito veloz, ele tem que ter um preparo físico, ó, tinindo. Além, é claro, do armador ser um cara com uma inteligência de basquete muito grande, porque é ele que organiza a equipe no ataque e ele que chama as jogadas. Então ele vê como a defesa do time adversário tá se colocando, ele vê o momento do jogo, ele fala muito com o técnico e ele também vê como os outros jogadores do seu time estão para chamar as jogadas, para organizar o ataque e fora a habilidade que ele tem que ter, o ball handling que a gente chama, ou a habilidade que ele tem que ter com a mão, porque como ele fica com a bola muito tempo, ele tem que ser muito ágil e ele tem que ter um drible ali, ó, tinindo também. Na maioria das vezes a gente tem um armador, falando de altura, como o cara mais baixo da equipe. Então, eu quando jogava basquete ali, eu era armador, que eu tenho 1,75, não sou dos mais altos, então eu era armador, e acaba sendo geralmente, a gente vai dar alguns exemplos, mas geralmente é o cara mais baixo da equipe, até por essa questão de agilidade que a gente comentou, de drible e de tudo mais. Na NBA a gente tem uma média ali do armador entre 1,85 e 1,95, a maioria dos armadores da NBA tá nessa faixa, mas é lógico que a gente tem exceções. A gente tem, por exemplo, o Isaiah Thomas, que foi o último jogador que jogou no Cleveland, que ele tem a mesma altura que a minha, ele tem 1,75 e é um jogador da NBA. A gente teve também o Nate Robinson, que tem 1,75 também e foi campeão 3 vezes do torneio de enterradas da NBA, no All-Star Weekend. Inclusive, ele é o maior vencedor com os 3 títulos e tem a minha altura, então não dá para reclamar que você, que é mais baixo, não consegue enterrar. E a gente ainda tem o menor jogador da história da NBA, que é o Muggsy Bogues, que ele tem 1,60. Cara, um cara de 1,60 jogou na NBA. Inclusive, ele participou do Space Jam, do filme com o Michael Jordan e os Looney Tunes lá de 96. O Muggsy Bogues estava nesse filme. E para falar do extremo oposto, a gente tem armadores muito altos também nessa posição, que é, por exemplo, um dos melhores da história, se não o melhor armador da história, o Magic Johnson. Ele tem 2,6 de altura, é a mesma altura do LeBron, e ele é armador, sempre foi armador, é a posição característica dele. Então olha só, a gente teve jogadores de 1,60 e de 2,6 na NBA nessa posição de armador. Então olha só como varia bastante. Então, não se limite em relação a isso. É lógico que nos seus treinos e tudo mais, todo mundo vai ficar tendendo ou te sugerindo para você jogar de armador, mas não se limite pela sua altura. O que vale é muito mais a sua habilidade e visão de jogo no basquete do que a sua altura, principalmente na posição de armador. E alguns exemplos, como a gente estava falando, de jogadores na posição de armador, é o Magic Johnson, o Stephen Curry, o Steve Nash, o Chris Paul, a Magic Paula, nossa jogadora aqui do Brasil, e a Janete também, outra jogadora aqui do Brasil. Todos esses jogadores e jogadoras são armadores. E agora vamos falar da posição de ala armador. O ala armador também é chamado de posição 2, ou lá na NBA em inglês é o shooting guard. Você também pode ver por shooting guard, o início das duas palavras, a sigla é SG. E como o próprio nome em inglês já diz, né? Shooting guard. Shooting vem de o arremessador. Obviamente é o jogador que tem que ter o melhor arremesso do time ou tá ali com o segundo colocado, porque a posição é uma posição de arremessador, então já fica subentendido. O shooting guard, a posição 2 de alarmador,
é o cara do arremesso. Uma das principais características desse jogador, além do arremesso, é óbvio, é um cara que se movimenta muito bem sem a bola. Ou seja, lembra que a gente estava falando do armador, que ele traz a bola até o ataque, ele organiza, ele vê como que tá a defesa, como que tá o seu time? O alarmador, que é a posição 2, o shooting guard, ele tem que se movimentar muito bem e rápido sem a bola. Por quê? Quanto mais rápido ele se movimentar e mais rápido ele se livrar do marcador, mais livre ele vai estar quando o armador ou uma outra posição, um outro jogador de outra posição, for passar a bola para ele fazer um arremesso. Então é um jogador, a posição 2 de alarmador, que se movimenta muito bem sem a bola. Geralmente também esses jogadores são bons no ball handling, que é a habilidade de dribles ali. Não são tão bons quanto o armador, mas são bons também. Se você já ouviu falar esse outro termo, que a gente vai explicar mais pra frente, os 3&Ds, jogadores de 3 e de defesa, geralmente são shooting guards esses tipos de jogadores. A gente já vai explicar mais pra frente quem que eles são e até dar alguns exemplos. Mas essa é outra característica dos shooting guards. Eles também são geralmente jogadores muito bons na defesa. E o tamanho, né, falando de altura desses jogadores, também podem variar bastante. Geralmente na NBA esses jogadores têm entre 1,90 e 2 metros de altura. Mas como a gente estava falando ali, essa posição de shooting guard também é uma posição que pode variar bastante. Então você sendo mais baixo, você também pode jogar nessa posição de shooting guard, assim como na posição de armador. Então armador ou alarmador, se for um pouco mais baixo, tá tranquilo. E é lógico que a gente vai dar exemplos aqui também, né, de jogadores que jogaram ou jogam nessa posição de alarmador, posição 2 ou de shooting guard. Primeiro a gente tem o gigante aí, Michael Jordan, depois a gente tem o Kobe Bryant, o nosso brazuca Leandrinho, depois a gente tem o Allen Iverson, a gente tem o James Harden e o Dwayne Wade, todos jogadores que jogam nessa posição 2. Agora a gente tem a posição de ala, ou também chamada posição número 3, ou em inglês ali para NBA, o small forward. Então, como é small forward, a gente tem SF. E diferente da posição 2, que é shooting guard, e aí lembra que eu falei? Ah, se a posição de ala armador é shooting guard, então é um cara que arremessa bem. Nessa posição aqui de ala, em inglês é o small forward, small é pequeno em inglês. E de pequeno essa posição não tem nada, porque os jogadores da posição 3 são bem altos. Um exemplo é o LeBron James, que joga nessa posição. O LeBron James só tem 2,6 de altura. Então de pequeno essa posição não tem nada. E essa posição sem dúvida é a posição mais versátil da NBA. Até porque ela tá no meio, né? A gente tem 5 jogadores de basquete em quadra. 2 é o ala e ala armador. Tem os outros 2 aqui que são maiores que a gente vai falar. E o do meio, que é a posição 3, é o small forward, que é o ala que a gente falou. Então, como eles estão exatamente no meio, eles são os mais versáteis em quadras. Ou seja, os jogadores que têm a capacidade de arremessar, de ter um drible, de correr, mas eles também são altos o bastante para infiltrar, para fazer uma bandeja, fazer uma enterrada. O exemplo é o LeBron. Lembra do LeBron nessa posição? É o jogador que infiltra, tem jogo de corpo, tem massa muscular, tem corpo ali para bater nos marcadores, mas é o cara que arremessa de média distância, que tem um bom controle de bola, que ele pode jogar em vários pontos ali da quadra. Por isso que é a posição mais versátil da quadra de basquete, é a posição de ala, posição 3. Aí agora as médias de altura vão subindo, quando mais perto do garrafão a gente tá. Para essa posição de ala, geralmente na NBA os jogadores têm entre 1,95 e 2,5, 2,7 de altura. O exemplo é o LeBron, que a gente falou que ele tem 2,6, então tá por ali. E esses jogadores, né, além disso tudo que a gente falou, eles também têm um bom número de rebotes, porque eles ficam mais próximos do garrafão e por essa versatilidade eles acabam pegando um número maior de rebotes. Fora as outras características a gente comentou, infiltrar, arremesso de média e longa distância. Meu, esses caras aí fazem de tudo. E aqui a gente também vai dar exemplos. Eu já dei o exemplo do LeBron, mas a gente tem outros também. Também nessa posição a gente tem o Kevin Durant, o Scottie Pippen, a gente tem o Kawhi Leonard, o Larry Bird, que jogou no Boston Celtics, o Jimmy Butler, que joga no Miami, o Tatum do Celtics também, e agora vindo aqui pro nosso mundo do Brasil, a gente tem o grande Monsanta e o Oscar Schmidt, que é a ala, e a gente tem também a Hortência, a nossa rainha Hortência aí no basquete feminino, que também jogou de ala. E agora a gente vai para nossa penúltima posição das 5 do basquete, a gente tem o ala pivô, que é a posição de número 4, nos Estados Unidos e na NBA é chamado de Power Forward.
o PF. PF não é prato feito, é power forward. E quando a gente vai chegando cada vez mais perto do garrafão, perto do aro, perto da cesta, a altura e o porte físico, sem dúvida, vai sendo cada vez mais exigido. E essa posição aí de power forward são jogadores muito mais altos, com um porte físico muito maior, não necessariamente jogadores fortes, mas sim jogadores bem altos, jogadores que jogam mais perto do garrafão, jogadores que têm que ter uma capacidade de pegar rebotes muito grande e de dar o arremesso de média distância. A gente vai dar exemplos de jogadores daqui a pouco, mas quando você lê os nomes, você vai falar: esse jogador aqui arremessa muito bem de média distância, esse jogador aqui tem um gancho muito bom, um arremesso ali em volta do garrafão, ele tem um arremesso muito bom. E também, putz, esse jogador aqui pega muito rebote. Esse jogador manda muito bem no rebote. Porque é uma característica da posição, por serem jogadores mais altos. Falando em altura, as médias vão subindo. Geralmente nessa posição de power forward, a gente tem jogadores aí entre 2 metros, 2 metros e 5, até 2 metros e 10, 2 metros e 12, 13, mais ou menos essa posição. E vamos lá de exemplo também, né? Quem que são exemplos de jogadores nessa posição 4? A gente tem o astro aí que foi do Spurs, o Tim Duncan. Lembra? O Tim Duncan é o cara que representa essa posição. A gente tem o Dirk Nowitzki também nessa posição, o Anthony Davis, que joga no Lakers, o Chris Bosh, que jogou no Miami Heat, e a gente tem o Antetokounmpo. Tudo bem que o Antetokounmpo joga às vezes de pivô, varia bastante também, igual o Anthony Davis. Mas a posição do Antetokounmpo é de power forward. Agora, a quinta e última posição do basquete é a posição de pivô, que também é chamada de posição número 5, e nos Estados Unidos, na NBA, é chamada de center, e a sigla é o C. E é óbvio, né, como a gente chegou na última posição, é o jogador mais alto do time. Nessa posição é importante a altura sim. Ou seja, um cara como eu, de 1,75, nunca vou jogar de pivô. Por quê, né? Você vai perguntar, pô, Mo, mas por que não pode jogar de pivô? Porque o pivô é o cara que tanto no ataque e na defesa, ele é o guardião, ele é o protetor do aro. Então é o cara que tem que ter a sua altura para dar o toco, ou lá no ataque, para ele dar aquela enterrada perto da cesta. Ele geralmente recebe a bola de costa para a cesta, para ele fazer giros e dar ganchos, para fazer aquela bola de segurança, sabe? O time tá apertado ali no final do jogo, eu quero aquela bola de segurança embaixo da cesta, enterrada curta ou bola na tabela, joga a bola pro pivô, que ele vai vir de costa pro aro, pro marcador, que geralmente é um outro pivô, vai dar o jogo de corpo e vai fazer aquela cesta fácil. Por isso que é um jogador que tem que ser muito alto. Geralmente é um jogador, como a gente falou, que tem um trabalho de pé, de jogo de corpo muito bom e são os maiores reboteiros da equipe. Seja no ataque, mas principalmente na defesa, já que eles são os guardiões ali do aro. E a NBA atual, aí você pode falar assim, pô, Mo, então ele é o jogador com menor aproveitamento de arremesso de 3 pontos e também de média distância, já que ele fica muito próximo do aro. E eu vou falar, é isso mesmo, você tá certo. Teoricamente é isso e na história do basquete sempre foi assim. Mas, hoje em dia, a NBA tá uma doideira. A gente tem jogadores muito altos que arremessam, que vem treinando cada vez mais para arremessar de média e longa distância. Eu vou dar um exemplo, o Jokic é o melhor exemplo disso. O Jokic é pivô e ele é um cara que arremessa muito bem de média distância e arremessa muito bem de 3. Mas é um ponto fora da curva. Mas tem muitos pivôs treinando também esse tipo de arremesso, mesmo não sendo a característica da posição. E a questão da altura, como a gente falou, são os mais altos e sem dúvida o tamanho dos pivôs é de 2,10 metros para frente, falando de NBA, é lógico, né? Não falando aqui do nosso Brasil. 2,10 metros para cima, sem limites, são as alturas aí dos pivôs. E agora, pra gente fechar nossos exemplos, também temos que dar exemplo aqui de pivô, né? Um exemplo, já começando aqui falando do Brasil, né? As nossas brasileiras, Érica e Alessandra do basquete feminino, são pivôs. A gente tem o nosso brasileiro Varejão, que jogou muito tempo na NBA. O nosso brazuca também, Thiago Splitter, que jogou na NBA. Foi campeão, inclusive, assim como o Leandrinho. É pivô também. O Jokic, que a gente falou. Kareem Abdul-Jabbar. Bill Russell, Will Chamberlain, o gigantesco Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon,
e o David Robinson são exemplos de pivôs. E vamos lá, para ficar mais claro ainda como o que significa essas posições, vamos montar um time e você vai entender e conectar o jogador com a posição. Então vamos lá, eu vou citar o nome dos jogadores que são a cara de cada uma das 5 posições do basquete que a gente comentou. Vamos lá então para o nosso time, vamos junto aí. Primeira posição, posição número 1, posição de armador, point guard. O maior exemplo é quem? Stephen Curry. Posição número 2, ala armador, shooting guard. O maior exemplo é o gigantesco GOAT, Michael Jordan. Posição número 3, de ala, small forward. O maior exemplo, LeBron James. Posição número 4, ala pivô, power forward. O grande exemplo dessa posição é o Tim Duncan. E posição número 5, de pivô, a posição de center. O maior exemplo dessa posição, tenho certeza que você lembra desse cara, é o Shaquille O'Neal. E essas são as 5 posições básicas do basquete. Mas antes da gente fechar, eu vou mandar umas posições extras aqui que estão sendo inventadas e alguns outros nomes que vocês podem escutar principalmente na NBA. O primeiro nome que eu quero trazer para vocês é o point forward. Que doideira é essa? É uma mistura das posições de point guard, que é a posição de armador, posição número 1, e da posição de small forward, que é a posição número 3, de ala. É uma mistura das duas. E o quer dizer o quê? Que são jogadores que são alas, mas que ele tem habilidades com a bola e eles também podem jogar de armadores. Um exemplo é o LeBron James, que muitas vezes até no Lakers o LeBron jogava de armador. Ele que levava a bola até o ataque, ele que organizava as jogadas. Só que o LeBron é um ala, posição 3. Então, point forward, o jogador da posição 3, ala, que pode jogar também na posição 1 de armador. Agora a gente tem o combo guard. Combo guard. Quem que é esse jogador? Esse jogador é aquele jogador que é um shooting guard. Lembra a posição 2 de ala armador? Que é aquele que tem um arremesso muito bom, que ele é tão habilidoso com a bola que ele também pode jogar de armador. Ou seja, é o jogador da posição 2 que pode jogar na posição 1. E um exemplo claro desse jogador para essa temporada da NBA é o Jaylen Brown do Boston Celtics. Ele pode jogar em qualquer uma das duas posições, seja a 2 ou a 1. Que é o jogador stretch 4. E o que é essa posição? É o jogador stretch 4. Então 4 vem da posição número 4, que é a power forward, que é o ala pivô. Então os jogadores que jogam na posição 4, que eles são bons de arremesso de 3 pontos. 2 exemplos dessa posição são os jogadores, o Dirk Nowitzki, que jogou muito tempo ali no Dallas, e o Chris Bosh, que jogou muito no Miami Heat. Eram jogadores da posição número 4, lembrando que eram posição de caras maiores, então eles não tinham a obrigação de arremessar bem de 3 pontos. Mas os dois arremessavam sim. Então esses são os stretch 4. E o penúltimo que a gente vai falar aqui é o 3&D. Lembra que eu tava falando do shooting guard, da posição número 2 de ala armador? Eles são geralmente os 3&Ds. O que quer dizer 3&D? É o 3, que é o número 3, e o D, que é a letra D. Então 3 e D. O que quer dizer isso? 3 é um jogador que arremessa muito bem de 3, e o D vem de defense, que é de defesa, que é um jogador muito bom na defesa. Então os 3&D são jogadores bons da bola de 3 e bom da defesa. Alguns exemplos é o Danny Green, o Kyle Korver, o Ray Allen e o Shane Battier, que jogava no Miami. E agora, pra gente fechar, é o jogador que chama All Around. All de tudo, around ao redor. É o jogador que faz tudo, ou seja, é o tipo de jogador de basquete que ele consegue jogar em todas as posições muito bem. Geralmente esse jogador é um jogador que joga na posição número 3. Lembra que a gente comentou que a posição número 3, que é a de ala, é uma posição muito versátil, que tem um meio termo, vamos dizer assim, de várias posições? Geralmente esses jogadores são all-around. E o maior exemplo desse jogador é o LeBron. O LeBron pode jogar de armador, como já jogou, pode jogar de ala armador, como já jogou, pode jogar de ala, o LeBron é ala, pode jogar de ala pivô, o LeBron já jogou, e o LeBron pode jogar de pivô também, e ele já jogou de pivô. Então é um jogador que pode se encaixar, é lógico, adaptando em todas as posições. E já que hoje aqui nesse episódio a gente explicou
todas as 5 posições da quadra de basquete. Meu, a gente até falou de outras posições aí, outros nomes para caracterizar o estilo de jogo de cada jogador dentro de quadra. Não esquece de clicar no botão aqui embaixo, se inscrever e seguir o Rebodunk. Então é isso, valeu, falou!